Mas o ponto principal em relação a essa questão é você não querer, não estar preocupado, não estar interessado, não ter uma intenção no seu coração em querer se mostrar para ninguém, em querer que os outros vejam você e que elogiem você e que fale bem de você. Até porque Jesus ele não estava procurando a glória dos homens. A palavra do Senhor diz: e se nós somos servos de Cristo, então nós também não temos que ficar procurando a glória dos homens, não. A gente tem que procurar, como o próprio Jesus disse, a glória que vem somente de Deus. Está lá em João, capítulo de número 5, se eu não me engano. Se eu não esquecer, eu vou colocar na publicação aí para vocês também. Então, o primeiro ponto é esse: você não procurar ter reconhecimento humano, mas você procurar entender que você foi criado por Deus e o que você tem que fazer é viver para agradar a Deus. E a única maneira de viver agradando a Deus é obedecendo a Deus. Olha só o que está lá escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 1 e de número 2. Eu vou até abrir aqui para compartilhar com vocês. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 1 e versículo de número 2. Olha só o que diz. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então olha só, a palavra do Senhor aqui está dizendo para que eu e você ande, no versículo de número 1, a maneira como convém andar e agradar a Deus, assim devemos andar, para que possamos progredir cada vez mais. Então o que você precisa fazer é exatamente isso. Qual foi a maneira que você aprendeu de Deus para obedecê-lo? É dessa forma que você tem que viver. Você não precisa fazer mais nada. Mais nada. Só que aí vão vir umas guerrinhas aí dentro do seu interior. Vão vir umas lutas aí dentro da sua mente. Sabe que lutas são essas? Que guerras são essas? A do seu eu. A do seu egoísmo. A do seu orgulho. Porque o nosso eu combate contra Deus, não querendo se submeter a Ele para fazer a vontade dEle. Porque, como eu disse antes, sempre que a gente for fazer a vontade de Deus ela vai vir contra a nossa vontade. Sempre a gente vai ter que renunciar. Sempre a gente vai ter que renunciar. Então, a maneira como você aprendeu de Deus para viver, para agradar a Deus, é dessa maneira que você tem que andar. É dessa maneira que você tem que viver, porque é só assim que você vai progredir cada vez mais. Vai crescer mais. Você vai amadurecer. Você vai ter firmeza e perseverança. E aí o versículo 2 fala assim: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Ou seja, vocês sabem bem, vocês conhecem qual é os mandamentos, qual é os ensinamentos que nós temos dado pelo Senhor Jesus. Nós temos ensinado a vocês e vocês conhecem esse ensinamento. Então, vivam dessa maneira. Então, é muito fácil, né, o falar, mas o que importa, o que conta é o viver, é o agir, né? Guarda essas duas palavras aí, Tito capítulo 1, versículo 16 e 1 João capítulo 1, versículo 5 e 6. Que a gente acabou de ver aqui, né? Eu vou só ler novamente para recapitular. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos ou suas ações o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. E lá em 1 João, ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Então, não negue a Deus pelas suas ações, como diz aqui em Tito 1,16, porque afirmar que conhece a Deus é uma coisa, mas pelas ações é outra. Então, não negue a Deus por suas ações e também não afirme que tem comunhão com Ele, mas anda nas trevas. Se você não tem comunhão com Deus, então não afirme que você tem. Se converta primeiro, se conserte, de fato e de verdade, tenha comunhão com Deus, para então você poder abrir a sua boca e dizer que você tem comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus não anda mentindo. Quem tem comunhão com Deus não anda com falsidade, não anda com hipocrisia, não anda com calúnia, não anda com murmuração, não anda com mentira, não anda com muitas coisas aí que o mundo faz, entendeu? Porque em João 17 o Senhor diz que aqueles que é dele estão no mundo, mas não é do mundo. E lá em 1 João 5,19 diz que o mundo todo jaz no maligno. Então, se eu vivo como o mundo, eu estou vivendo de acordo com a vontade do diabo. Então, a palavra do Senhor diz, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quer praticar a verdade? Então passe a ter comunhão com Deus, porque quem tem comunhão com Deus tem um caráter de Deus, tem a mentalidade do céu, a mente de Cristo. O coração é um coração que tem amor, que tem paz, que tem verdade. A vida de quem está na comunhão com Deus está na verdade, está na liberdade, não está na escravidão do pecado, não está no engano do pecado, não está no endurecimento no coração do pecado, não. Está na submissão, na vontade do Senhor. Jesus, ele é nosso exemplo, como naquele momento que ele estava ali no Getsemane, quando ele sentia uma agonia, uma tristeza mortal em sua alma, que o seu corpo transpirava, suava, que caíam gotas de sangue no chão, e ele se ajoelha e ora ao Pai, e ele fala ao Pai, se for possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, contudo, seja feito a tua vontade, seja feito como tu queres. Então, ele se submeteu a Deus. É o que Filipenses 2 também diz, né? Que ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele se negou a si mesmo, veio ser servo, tornando-se igual a nós, né? Semelhante aos homens, e na forma humana ele se humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, para ter comunhão com Deus, tem que obedecer, tem que estar em Jesus, tem que viver com Jesus, porque Jesus é o único que nos faz ter comunhão com Deus, porque ninguém chega a Deus a não ser por Jesus, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, o primeiro ponto aqui é esse, né, de Isaías 40, versículo de número 10 e versículo de número 11, que eu vou só repetir de novo, que diz assim: o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Uma outra palavra também que eu coloquei aqui, como eu falei, né? Só segue ao Senhor quem ouve a voz do Senhor. Uma outra palavra também que o Senhor ele me deu foi João, capítulo de número 10. Olha só o que Jesus ele diz aqui em João, capítulo 10. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade,